Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um tema cujo título é Sujeitai-vos a Deus. É um tema baseado no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Como nós sabemos, Tiago era irmão de Cristo Jesus, um dos filhos de Maria, mãe de Jesus. Se nós observarmos esse versículo, ele apresenta três afirmações muito claras. A primeira dela fala: sujeitai-vos a Deus. A segunda, resisti ao diabo. E a terceira, ele fugirá de vós. Na primeira sentença, que é a parte principal desse versículo, nós encontramos a frase: portanto, sujeitai-vos a Deus. Sendo que as outras duas são consequências diretas desta primeira. Então vamos fazer uma análise criteriosa de cada uma delas. A primeira, sujeitai-vos a Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que quer dizer sujeitai-vos. Sujeitar é ficar em uma posição que você não se encontrava. Uma posição diferente das anteriores. E essa posição, essa nova posição, ela pode ser realizada de duas maneiras diferentes. Você pode sujeitar algo ou alguém por imposição de terceiros. É uma das maneiras. Ou simplesmente de espontânea vontade. No primeiro caso, irmãos, quando você tem uma imposição de alguém, não é uma coisa espontânea que você faz. Não. Você está sendo forçado a fazer. Quer por bandidos, quer por uma situação que foge do seu controle, ou mesmo quando você passa por uma situação livre para uma situação de dependência. Só vamos citar como exemplo, imagina a seguinte situação. Quando você entra numa loja para comprar alguma coisa, você tem a liberdade de andar de um lado para outro dentro da loja, na hora que você bem entender, sem receber qualquer admoestação. Porque a loja ali se torna um local público. Você está ali para comprar. Mas quando você é funcionário dessa loja, dessa empresa, você não tem a mesma liberdade. Uma vez que você se coloca em uma posição em que não estava anteriormente. Você tem de se submeter a um horário, tem de se submeter às exigências do patrão, quando você está no horário de serviço. Portanto, irmãos, você deverá respeitar esse relacionamento e submeter aquilo que lhe foi imposto em seu contrato de trabalho. Você nota a diferença? Como cliente, você pode andar por onde você quiser dentro da loja. Ninguém vai lhe chamar atenção.
Mas como funcionário você não tem essa liberdade. Chegou um cliente, você tem de ir lá onde o cliente está. Tem de arrumar alguma coisa, você tem de ir lá onde aquela coisa vai ser arrumada. Então é uma diferença. Isso quer dizer que, em outras palavras, sujeição quer dizer submissão. É, submissão. E, infelizmente, em nossa cultura, a palavra sujeição significa que um manda, obriga e o outro obedece. Outro simplesmente acata e obedece às ordens. Mas não é nesse sentido que Tiago fala sobre sujeição. Não. Ele fala que a sujeição a Deus não se trata de fazer algo forçado, e sim de forma espontânea. Tudo que nós fazermos ou fizermos para Deus não pode e não deve ser forçado por obrigação. Deve ser espontaneamente com amor. Onde o comando pertence a você. E você vai fazer voluntariamente. O que Tiago quer dizer, que ele está nos ensinando, é que nos devemos posicionar de forma submissa a Deus, servir ao Senhor com desejo, com anseio de servir com toda a nossa alma, todo o nosso coração e com a intenção de agradar a Ele. É isso que Tiago está falando. E verdadeiramente o que Tiago e Deus quer nos ensinar é que tudo que fizermos a Deus e aos nossos semelhantes deve ser voluntário, não como uma atitude ou uma obrigação, mas que nossas ações envolvam o amor, o desejo de cada vez mais fazer o melhor. Sim. Quando nós nos sujeitamos a Deus, muitas coisas mudam em nossa vida. Então a sujeição a Deus só traz benefícios. Eu vou enumerar alguns deles para vocês. Primeira coisa, os nossos desejos interiores, nossos desejos interiores, que não estavam alinhados com Deus, serão mudados. Aí ser mudado por Ele. Que Ele quer ter esse relacionamento conosco. Segunda coisa, os conflitos que surgem por oposição de ideias ou de ideais, quando submetidos a Deus, eles são colocados no caminho certo e o conflito desaparece. Então ele vai fazer que você e a pessoa conflitante com você vão ter a mesma opinião, vão ter o mesmo interesse e a mesma vontade. Outra coisa, irmãos, as nossas orações serão respondidas quando nossos pedidos estão alinhados com a vontade de Deus, pois nós nos submetemos à vontade dele. Outra coisa que acontece, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós ficamos mais distantes do mundanismo. Sim. Mas vamos ficar mais próximo dele. Nós vamos estar mais próximos de Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, irmãos,
nossa luta interior entre a carne e o espírito é fortalecida e vai tender para o lado espiritual e não para o material. Quando nós nos sujeitamos a Deus, Ele nos enche de graça e nos ajuda a ter sucesso em nossa vida cristã. Porque nós estamos fazendo a vontade dEle. E Ele vai nos abençoar. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós adquirimos sabedoria. Sim, porque a verdadeira sabedoria vem de Deus. Nós nos despojamos do orgulho e vamos ganhar humildade em nossa vida, porque a sabedoria gera humildade. Outro item. A submissão a Deus nos leva à liberdade, ao descanso e nos traz alegria. Enquanto que a resistência a Ele nos escraviza, nos leva à ruína e a uma vida sem significado. Somente aqueles que se submetem a Deus, aceitando como Cristo, como único Senhor e Salvador de suas vidas, terão acesso ao reino de Deus. Então, irmãos, nos submeter a Deus só traz vantagens para nossas vidas. O segundo item que fala esse versículo é para resistir ao diabo. E resistir ao diabo significa negar a obedecer a Satanás, como foi dito. Essa ação é uma consequência direta de se submeter a Deus. Porque quando nós nos submetemos a Deus, nós encontramos poder na palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos. O diabo não tem medo de você. Não, ele não tem medo da sua pessoa. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos criados por Deus. Os anjos são imortais e um pouco maiores do que nós. Um pouco superior a nós pecadores. Então, se ele conseguiu converter 1/3 dos anjos, o que ele não pode fazer contra nós pecadores? Observe que Tiago escreveu: portanto, sujeitai-vos a Deus. Isso quer dizer, em outras palavras, que a única maneira possível de resistir ao diabo é nós nos sujeitarmos a Deus. Como eu disse, ele não tem medo da nossa pessoa. Mas com toda certeza, ele tem medo daquele que nos acompanha quando nós nos sujeitamos a Deus. Deus nos dá sabedoria indispensável para que possamos enfrentar as provações que possam surgir e usarmos a única arma ofensiva que dispomos na armadura completa de Deus, a espada do Espírito, que, como nós sabemos,
é a palavra de Deus que expõe as mentiras e as tentações de Satanás. Mas uma coisa interessante é que muitas vezes nós obedecemos ao diabo por não conhecermos a palavra de Deus. Nós nos envolvemos em contendas e julgamos aquilo que não é de nossa alçada por falta de conhecimento e da sabedoria divina. É por isso que Tiago nos exorta: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim como Cristo fez lá no deserto. Ele resistiu ao diabo e o diabo bateu em retirada. Terceira parte, ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Sim, a palavra é clara. Que ninguém pode servir a dois senhores. Isso é, ninguém pode se sujeitar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Portanto, seremos escravos de Deus ou escravos do diabo. Eu gosto de chamar o diabo de encardido. Mas quem é escravo do diabo também é escravo do pecado. Se por um lado Deus nos oferece a vida eterna ao seu lado, o encardido tenta destruir nossa esperança e minar o amor, a fé e o caráter que há nos seguidores de Cristo. Ele sabe que com nossas forças somos incapazes de resistir a ele. Mas quando nos sujeitamos a Deus, somos capacitados a resistir. E com toda certeza, irmãos, com toda certeza, ele vai fugir de nós. Ele conhece o poderio de Deus, ele sabe que Deus é infalível, e quando estamos juntos com Deus, ele não tem outra alternativa senão bater em retirada. Mas uma coisa nós não podemos esquecer: o inimigo é perigoso, mas ele já foi derrotado. Ele era perigoso, é tenebroso, mas já foi derrotado por Cristo Jesus lá na cruz, lá no Calvário. E portanto, irmãos, assim como Cristo derrotou ele com a palavra de Deus, nós também podemos triunfar sobre ele, desde que sejamos protegidos pela presença de Deus em nossa vida. Sabe, irmãos, uma coisa importante que a Bíblia nos fala, ela declara que o diabo, nosso adversário, anda em derredor. Ele está à volta das pessoas, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Uma coisa que eu vejo importante nesse versículo é que ele não pode tragar todo mundo. Ele só pode tragar algumas pessoas. Ele só pode tragar aqueles que não vigiam e nem oram. Pois quem não está em perigo constante, uma vez que cada escolha errada, cada pecado, nos afasta de Deus. E esses nossos atos
errados, abrem brechas para que Satanás possa entrar em nossas vidas. Então, infelizmente, nós vivemos em constante perigo, sim. Sim. Porque aquele que não ora, aquele que não vigia, ele está em constante perigo. Mas aquele que tem Jesus Cristo em seu coração, o inimigo olha, ele vê se consegue alguma brecha, e como ele não consegue, ele bate em retirada. Ele quer brechas que a gente venha abrir para ele entrar em nossas vidas. E uma vez que ele entrou, ele faz a maior desordem. Então, a vida nessa terra, irmãos, não é fácil. E menos fácil ainda quando estamos sujeitos a Deus. Isso quer dizer que não estamos sujeitos a Deus. Porque o encardido, ele não está preocupado com a situação deles. Não. A situação dele é dele. Mas ele tentará derrubar os que não são dele. E por isso precisamos estar atentos e resistir mais a ele, cada vez mais, até que ele fuja. Finalmente, irmãos, essa resistência só é possível quando estamos posicionados a Deus em obediência e com fé. Jamais abrindo mão do que a palavra de Deus nos diz. O diabo fugirá de vós. Portanto, lembre-se de que você tem todo o poder e autoridade de Deus para resistir ao diabo e fazer com que ele fuja de vós. Somos peregrinos nesse mundo. Somos peregrinos em um reino do inimigo. Nós não somos desse mundo, mas estaremos nele por tempo, um tempo determinado, como embaixadores de Cristo. Porque a nossa nação verdadeira não é a terra. Nós somos senhores do céu. Nosso reino, nossa pátria é o céu ao lado de Deus. Amém.